Bem-vindos! Nós vamos fazer o que nesse módulo? Professora, pelo amor de Deus, é matéria que não acaba mais. Você falou que o curso era rápido, o curso era básico, mas é detalhado, então eu vou devagar. Você vê o seguinte, agora a gente vai ver algumas matérias que necessariamente exigiam um pouquinho de conhecimento de sintaxe, um pouquinho de morfologia, e você já viu o passo a passo lá, viu todas as classes de palavra, flexão, classificação, identificação. Depois, a função dessas palavras dentro do período simples, depois o período composto, e agora a gente vai aparar arestas importantes para que você tenha uma boa escrita de redação, uma boa escrita de questões discursivas e para que você consiga também matar os objetivos que falam da construção textual. Vírgula, crase, regência, concordância, aplicação dos verbos e pontuação, por que não, né? Também que é tão importante, além da vírgula, né? Então, é isso que a gente vai estudar nesse módulo, beleza? Vamos começar com vozes verbais, porque você já estudou verbo, estudou classificação, estudou conjugação, estudou aqueles verbos diferentes, né? Já fez um bom trabalho. Agora, depois que você viu sintaxe, a gente fala também de vozes verbais. O que é isso? É o estudo da relação lógica entre sujeito e verbo, quem pratica a ação, quem sofre a ação, quem faz os dois ao mesmo tempo, aquela coisa maravilhosa, tá? Então, as vozes verbais são as seguintes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Dentro de algumas tem umas especificidades aqui, mas basicamente são essas três. Então vamos lá. Primeiro, diferença de voz ativa para voz passiva. Voz ativa, o sujeito pratica a ação do verbo. Voz passiva, o sujeito não pratica a ação do verbo. Ele sofre, é outra pessoa que faz e ele só recebe aquilo ali. Então, exemplo aqui, para a gente fazer esse comparativo direto. Maria fez o bolo. Sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Quem é o sujeito? Maria. Quem é o verbo? Fazer. Quem foi que fez? Maria. Então, o sujeito praticou a ação. O sujeito é agente daquela ação. Voz ativa. Então, Maria fez o bolo. Agora eu vou fazer o inverso. O que era objeto direto vai virar sujeito. O verbo vai virar uma locução verbal. E o que era sujeito vai virar agente da passiva. Lembra da agente da passiva, o amante? Aquele que pratica a ação, mas não é o sujeito? É isso aí. Então eu tenho Maria fez o bolo. Agora eu vou ter o bolo foi feito por Maria. O bolo, sujeito, foi feito, locução verbal. Por Maria eu tenho um termo preposicionado que a gente vai chamar de agente da passiva. Porque ele que fez, ela no caso, né, Maria que fez, mas não é reconhecida como sujeito. Nesse caso, o bolo foi feito por Maria, eu tenho aí voz passiva analítica. Por que analítica? Porque eu tenho a presença da locução verbal. Sempre que tem locução verbal, sempre que tem duas palavras fazendo, né, um papel que poderia ser feito por uma só, eu vou chamar de analítico. Lembra quando a gente estudou diminutivo e aumentativo? Aumentativo sintético era feito com uma palavra só. Aumentativo analítico era feito com duas ou mais palavras. No caso das vozes é a mesma coisa. Se você constrói a voz passiva com a locução verbal, dois verbos, voz passiva analítica. Se você construir com um verbo só, vai ter a voz passiva sintética. Mas vamos ficar na analítica por enquanto. Pega bem essa estrutura: sujeito, locução verbal e agente da passiva, o amante. Então, o que vai ser, o que a gente tem que confirmar aqui, prestar atenção? Na locução verbal, o tempo que prevalece é o tempo do verbo da oração na voz ativa. O verbo não era fez, pretérito perfeito? Então, o verbo da locução verbal vai ter que ficar no pretérito perfeito também. Foi feito. Feito é no particípio. Então, é o auxiliar que vai ter que preservar aquele tempinho. Pretérito perfeito também. Vou te dar um exemplo com outro tempo verbal. Se em vez de Maria fez, fosse Maria fará o bolo, na voz ativa. Na voz passiva analítica ficaria como? O bolo será feito por Maria. Então, fará, futuro do presente. Será, futuro do presente. O verbo auxiliar mantém o mesmo tempo verbal do verbo da voz ativa, tá? Na frase, da frase na voz ativa. Professora, e esse negócio de voz passiva sintética, como é que vai ficar? É o seguinte, você lembra
na aula de tipos de sujeito, tipos de predicado, predicação verbal. Na hora do sujeito indeterminado, eu disse o seguinte: podemos indeterminar o sujeito de duas maneiras. A primeira, jogando o verbo na terceira pessoa, roubaram meu material, sujeito indeterminado. A segunda, colocando o verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser. Sendo que eu pedi para você fazer a seguinte observação no seu caderninho lindo: o verbo não pode ser transitivo direto. Aí eu falei, depois eu explico isso, um outro momento eu vou voltar. Chegou a hora, esse momento é nosso. Se você tiver um verbo transitivo direto mais a partícula ser, você vai ter que ter um sujeito escrito. Então não vai poder ser indeterminado. Se o verbo não exige preposição, né, no complemento, ele é transitivo direto, você vai ter um sujeito escrito. Então, é daí que a gente forma a voz passiva sintética. Por exemplo, se eu disser aluga-se uma casa, eu tenho o verbo alugar. Quem aluga, aluga alguma coisa, transitivo direto, mais a partícula ser. Então, se tem verbo transitivo direto mais a partícula ser, tem que ter o que escrito? Sujeito. Só tem um termo aí para ser sujeito, uma casa. Então, aluga-se uma casa é o mesmo que dizer uma casa é alugada. Voz passiva analítica. Mas quando eu digo aluga-se com um verbo só, eu tenho ainda a voz passiva, porém sintética. A gente vai chamar de sintética. Verbo transitivo direto mais partícula ser. Na verdade, o verbo nem precisa ser só transitivo direto. Ele tem que ter a transitividade direta. Mas ele pode ser direto e indireto também. Não tem problema não. Por exemplo, deu-se a comida ao menino. Deu-se a comida ao menino. Eu tenho quem dá alguma coisa a alguém. Ao menino é o objeto indireto, mas a comida, né, que parece o objeto direto, na verdade é sujeito. Por quê? Se eu tenho verbo transitivo direto, mas partícula ser, tem que ter sujeito escrito. Vamos fazer aqui uma situação, uma coreografia para você poder lembrar. Ó, olhou para a frase, tem partícula ser e o sujeito não tá explícito. Você olha e você não sabe que tipo de sujeito que é, você fica meio louco. Você vai fazer o seguinte: vai olhar a transitividade do verbo, mão no queixo, transitividade do verbo. Partícula ser, ó, tem que ver a transitividade. Se o verbo for transitivo direto, tem que ter sujeito escrito. Se ele não for transitivo direto, o sujeito é indeterminado. Aí tem uma sobrancelha aqui no final, você lembrar. Isso aqui não é não sei, ferrou, deu ruim. Isso aqui é indeterminado. De novo, partícula ser, tem que olhar o que do verbo? Transitividade. Se o verbo for transitivo direto, tem que ter sujeito escrito. Se ele não for transitivo direto, o sujeito é indeterminado. Lembra disso que você vai se dar bem. Por quê? Sujeito indeterminado e sujeito inexistente, voz ativa. Não tem sujeito, como é que a gente vai saber que está praticando a ação? Indeterminado, inexistente, voz ativa. A partir do momento que aparece um sujeito, aí você já vai classificar direitinho, né? Você vai ver se ele está sofrendo ou praticando a ação, aquela coisa toda. Então, verbo transitivo direto ou um verbo que permite a transitividade direta ao longo ali da oração, mais partícula ser, voz passiva sintética, tá? E esse negócio aí do verbo direto e indireto, só para ficar mais claro, você vai fazer assim. Tem o verbo com a partícula ser. O que parece o objeto direto é o sujeito. E o que parece objeto indireto é indireto mesmo, tranquilo, graças a Deus, tá? Professora, mas então qual vai ser o objeto direto? A única palavra que sobrou, né? Se eu tô dizendo, deu-se a comida ao menino. Aí você tem deu, é o verbo transitivo direto e indireto. A comida, objeto direto. Ao menino, objeto indireto. Sobrou só o quê? O ser, a partícula ser. E você chamar de objeto direto quanto à função sintática. Beleza? Importante. Quando você tem um sujeito indeterminado com partícula ser, esse ser é chamado de índice de indeterminação do sujeito, né? Ou partícula de indeterminação do sujeito. IIS ou então PIS. Tem professor que chama de PIS também, não tem problema. Quando esse ser acompanha um verbo transitivo direto, a frase está na voz passiva, ele vai ser chamado de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Aí você escolhe, tá? Então, IIS não tem função sintática. Agora, a partícula apassivadora tem, que é um pronome, né? Pronome tem que ter função sintática. Normalmente objeto direto, mas você olha direitinho, tá? Beleza, gente. Resumindo, o que foi falado até agora? Voz ativa, quando o sujeito pratica a ação do verbo, ou então quando o sujeito é indeterminado ou inexistente. Oração sem sujeito. Voz ativa. Agora, voz passiva,
quando o sujeito não pratica a ação. A voz passiva pode ser analítica ou sintética. Analítica é quando tem dois ou mais. Vai ter a locução verbal, vai ter o agente da passiva, normalmente. Então, o bolo foi feito por Ana, a janela foi aberta por Pedro, o exercício foi resolvido por mim. Você vai ter lá. Mas pode não ter o agente da passiva? Claro, o exercício foi resolvido. Voz passiva, sem o agente da passiva, tudo bem. Agora, voz passiva analítica. Verbo transitivo, o quê? Direto, ó. Direto, sujeito escrito, você vai ver lá. Verbo transitivo direto mais a partícula se. Quando o sujeito é indeterminado, o se se chama indeterminação do sujeito. Quando você tem voz passiva, o se se chama partícula apassivadora. Não se esqueça, não confunda, tá? Ok, temos ainda a voz reflexiva. Nós já estudamos o pronome reflexivo, então é só uma revisão rápida. A ação parte do sujeito para ele mesmo ou contra ele mesmo. Então eu vou dizer, eu me imaginei naquele palco. Eu imaginei eu mesma. Eu imaginei a mim. Quem dá essa noção é o me, né, que é o pronome reflexivo. Mas se perguntarem a voz da frase, é a voz reflexiva, tá? Reflexivo recíproco vai entrar também como reflexiva, né? As crianças se xingaram na escola. Uma xingou a outra e a outra xingou de volta. Voz reflexiva tranquilamente. É importante que você saiba, nem sempre a partícula C, quando se refere a um sujeito único, né? Ela tá dando a ideia de reflexo. Lembra que a gente estudou na aula de pronome aquela questão de parte integrante do verbo? Parte integrante quer dizer que o verbo não pode ser conjugado sem aquele pronome ao lado. Então, pode ser que dê ideia de reflexo? Pode, mas é uma questão de obrigatoriedade da presença do pronome. Não é que a pessoa que escreveu a frase quer dar ideia de reflexo. Por exemplo, eu lembro que eu comentei com vocês, verbo debater. Debater é uma coisa, debater-se é outra. Debater é trocar uma ideia, expor um ponto de vista, se exaltar, desmaiar, gritar, aquela coisa toda. Debater, debate. Inclusive está chegando a época de debate presidencial. Debater é trocar ideia. Agora, debater-se é o quê? Ter convulsões, movimentos involuntários, incontroláveis. Isso é debater-se. Então, você tem que ter muito cuidado com a presença e com a ausência desses pronomes. Porque em alguns casos pode mudar o significado, em outros casos pode deixar a frase errada. Por exemplo, o verbo suicidar. O verbo é suicidar, mas você não consegue conjugar sem o pronome do lado. Ficaria, eu me suicidei, tu te suicidaste, ele se suicidou. Eu já recebi muito essa pergunta, se não era um erro escrever que o rapaz se suicidou. Porque se é suicídio, não precisa do pronome. Mas no caso, não é porque o pronome para dar ideia de reflexo. Suicidar já é reflexivo por si só. A pessoa faz por ela mesma ou contra ela mesma. Esse se tá aí por conta da conjugação do verbo. É a mesma coisa com o verbo arrepender. Você não usa o arrepender sem um pronome do lado, né? Então, eu me arrependi. Ele se arrependeu. Então, muito cuidado nessas horas aí. O que você faz então? Sente a banca, sente o enunciado. Como ele tá colocando ali pra você? Ele diz que, no caso do debater-se, ele coloca aquilo como reflexivo, tá errado. Agora, o suicidar-se, ele coloca a voz como reflexiva, tá certo. Mas exclusivamente por causa do pronome? Não. A ideia do verbo também já leva a essa questão reflexiva. Então, fica ligadinho que não tem uma estrutura pronta, tá? Os pronomes se e consigo são sempre reflexivos também. Eles sempre querem dizer isso, que é de você para você mesmo, é do sujeito para ele. Então, guarde a sua opinião para si. Guarde para você mesmo. Leve o seu material consigo. Quer dizer que é com você mesmo. Beleza, galera? Essas são as vozes verbais. É muito importante praticar. A aula é curtinha, mas eu coloquei também lá a lista completa para você praticar. Voz ativa, voz passiva, mudança de uma para outra, diferença, identificação. Vai lá com a cara, com a coragem, com muita vontade e destrói aquela lista. Qualquer dúvida você manda para mim, tá? Um beijo grande, não tem jeito, já passou.